Vamos colocar ajoelhado e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graça, ó bom Deus, por mais um dia de vida a cada um de nós. Querido Deus, agradecemos também porque aqui estamos nesta noite mais uma vez na tua santa presença, na tua casa de oração. Pai querido, sabemos que fomos movidos pelo poder do Espírito Santo e o desejo de estar em contato contigo para ter um encontro contigo nessa noite. Aqui estamos. Senhor Deus, a cada filho, cada filha, cada visita que assim chegou nessa noite, que o Senhor se faça presente na vida de cada um deles e cada um de nós, e que possamos sair daqui muito mais alegre e feliz, querido Deus, porque vim na tua casa de oração nesse momento e de privilégio que temos para ter o encontro contigo. Tenho certeza que o Senhor vai derramar teu poder do Espírito Santo sobre cada um de nós. Fique com aqueles que aqui não chegaram, querido Pai. Onde se encontra no seu lar, o Senhor conhece o motivo e o porquê. Mas se for por negligência, querido Deus, o teu poder do Espírito Santo incomode cada um deles. Que eles possam sentir, ó Pai, a presença de Ti na vida deles e fazer aquilo que é da Tua vontade, e fazer também, ó Pai, enquanto vê na face da terra, estudar a Tua palavra, colocar em nossa mente. Não sei até quando vamos ter essa oportunidade, querido Deus. Mas enquanto viver aqui, enquanto for esse tempo de graça, que nós possamos, querido Deus, ter o contato contigo através do estudo da Tua palavra. Obrigado, querido Deus, pela mensagem que está sendo espalhada pela TV Novo Tempo. Querido Pai, no dia de ontem, uma programação que assistimos, ali nós vimos, querido Deus, o Teu poder movimentando sobre o pastor Arilton. E falando aquelas pessoas, e aquelas pessoas chorando, e não acreditava que existia esse tipo de coisa no mundo. Pai, sabemos que o inimigo está bramando. Ele está também, querido Deus, fazer a parte dele para que possa tragar alguém que possa chegar a Ti enquanto é tempo de graça. Senhor Deus, fique conosco. Nos abençoe. Fique com a mensagem dessa noite, com o nosso irmão que vai repartir o pão da vida. Abençoe ele, ó Pai, eu tenho certeza. Essa mensagem vem do Teu trono de graça e que ele seja ungido por Ti e receber o Teu Espírito Santo e falar aos nossos corações. Fique também com os enfermos que se encontram nos hospitais, que eles possam sentir também, ó querido Pai, a Tua presença na vida deles. Que eles possam também, querido Deus, ser restabelecido a saúde deles, mas que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A nossa dica de hoje é a respeito do infarto. Algumas pessoas acham que o infarto está relacionado apenas com a dor no peito, né? Mas hoje nós vamos ver que não. Tem mais alguns sintomas que podem estar relacionados com o infarto. Nós vemos que as doenças cardiovasculares, elas são líderes em morte no mundo. São responsáveis por quase 30% das mortes no Brasil. O infarto, ele acontece quando parte do músculo cardíaco morre por falta de oxigênio. Então, o coração, ele é um músculo, né? O músculo cardíaco. E ele é nutrido pelas artérias coronárias, elas que levam o sangue e irrigam todo o coração, né? Mas quando acontece de uma placa de gordura se soltar na corrente sanguínea e uma dessas artérias se entupir, parte do coração, ela fica sem a irrigação, né, do sangue e morre. Então, isso que é o infarto. E se esse fluxo ele não for restabelecido a tempo, então essa parte do músculo, né, do coração, ele morre. Então, alguns fatores de risco para o infarto são a obesidade, a hipertensão, colesterol alto, estresse, diabetes ou infartos anteriores. Homens na meia-idade e mulheres após a menopausa são os mais afetados pelo problema. Então, como eu falei, ainda que a maioria das pessoas, né, elas relatem, né, quando estão infartando, a dor no meio do peito, a dor que irradia para o braço direito, a dor do infarto, ela é considerada uma dor mal definida, porque ela pode ir desde o lábio inferior até o umbigo.
Então, qualquer outra região, assim, tem casos de pessoas com dor no queixo, dor nas costas, que estão infartando. E também a dor, ela pode modificar. Ou pode ser uma dor intensa, ou ela pode ser uma dor, assim, como fossem agulhados, ou uma queimação. E ainda existem casos de pessoas que não sentem dor. Então, mais alguns sintomas associados ao infarto. É o vômito, suor frio, fraqueza intensa, palpitações, falta de ar e desmaios. Então, na presença dessas sensações, é de extrema importância procurar ajuda no pronto-socorro mais próximo. Ou, no nosso caso, aqui em Curitiba, temos o SAMU, né? 192. Então, ligar, chamar a ambulância, né? Chamar o SAMU. Em, no máximo, 1 hora. Conforme o tempo passa, a dor ela pode diminuir, mas o dano torna-se mais extenso e irreversível. Então, vamos ficar atentos a esses sinais e sintomas. E caso aconteça, né, então vemos a importância, né, de não deixar, né, procurar no médico imediatamente. Amém. Bem, é importante nós cuidarmos sempre, né, da nossa saúde. Mas tem alguém que, além de nós, também cuida muito de nós. E esse alguém é o nosso Deus. E muitas vezes nós pensamos em pedir milagres, em pedir bênçãos. Mas nesse momento eu quero cantar uma música que fala sobre agradecimento. Agradecer por tudo que Ele já tem feito e faz em nossas vidas. Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só pra te ouvir. Não quero todo o ouro em minhas mãos, nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer, pois já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria todas as manhãs. Eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Hoje eu não vou pedir que leve embora as nuvens e traga o sol. Se esse é o teu querer, pode deixar chover. Derrame tuas bênçãos sobre nós. Conheça as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem, só por amor a alguém. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz.
cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso e em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões para agradecer. A tua graça basta para mim. Hoje eu não vou pedir. Eu venho hoje agradecer. Amém. Obrigado, Elô, que Deus continue abençoando o dom da música. Lá em casa eu digo sempre, eu não canto nem fiado no mercadinho da esquina. Mas para quem canta, que tem o dom de cantar, é uma forma maravilhosa de você louvar a Deus. E essa noite nós vamos falar sobre a recompensa dos justos. Você que está em casa, está nos assistindo pela internet, seja bem-vindo. Deus está aqui conosco, mas Deus também está aí no seu lar, fazendo com que o Espírito Santo faça você também compreender as maravilhas e as mensagens que Deus tem na tua palavra. Quando nós falamos em sofrimento, nós vemos alguém sofrer ou estudamos na Bíblia algumas pessoas que sofreram. E às vezes algumas pessoas perguntam, onde está Deus no sofrimento? As pessoas procuram uma resposta para todas as coisas espirituais. E existem pessoas que querem colocar como se colocasse Deus num tubo de ensaio e analisar cientificamente Deus ou as coisas espirituais. E a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Quando nós falamos sobre espiritualidade, a Bíblia, ela nos dá várias formas de comprovação sobre as coisas espirituais. Mas aquilo que nós conseguimos provar pela ciência da nossa espiritualidade, nós provamos. E aquilo que nós não conseguimos provar, nós aceitamos pela fé. Porque a Bíblia diz que o que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Atos, no Novo Testamento. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, versículo de 54 em diante. Aqui nós vemos, no livro de Atos, que são as ações dos apóstolos após Jesus ser crucificado, morto, ressurreto, ficou um tempo com os discípulos e depois subiu aos céus. E deu uma missão para os discípulos. Que os discípulos deveriam, entre algumas delas, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que deveriam pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. E começando por Jerusalém. E depois a Bíblia coloca qual que era a abrangência. Começava localmente, depois essa abrangência ia indo longe, 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 até chegarmos em outros continentes. E nós gostaria que você, lá no 54, vem falando sobre Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Quando nós observamos, nós não temos tempo hoje, mas todo o contexto bíblico, as pessoas, Estevão estava defendendo o cristianismo perante as pessoas daquele lugar, daquela cidade. E essas pessoas, como colocasse Estevão num canto,
E Estevão continuou falando ousadamente e dando para eles o motivo, a razão por que ele acreditava em Cristo. E as pessoas foram apertando Estevão, e Estevão começou com autoridade, começou a falar e a pregar para eles sobre o Jesus crucificado e ressurreto. Se a gente continuasse lendo, você ia ver que o quê? Eles não aguentaram ouvir a sã doutrina, pegaram Estevão, tiraram da cidade e apedrejaram Estevão. E Estevão morreu. E às vezes a gente fica pensando, ali nós lemos que Estevão olhou para eles e disse o seguinte: eis que eu vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus à direita de Deus Pai. Já imaginou? Muitas pessoas passam sua vida toda procurando a Deus, procurando a compreender a Deus. E nós vemos que no momento mais difícil da vida de Estevão, Estevão teve o seu galardão, o privilégio de olhar para o céu, ver o céu aberto e ver o Filho de Deus à direita de Deus Pai. Tudo aquilo que Estevão falou, testemunhou para aquelas pessoas, ele teve a oportunidade de experimentar vendo o céu aberto. E que Jesus estava lá no céu, à direita de Deus Pai. E nós observamos que quando nós sofremos, muitas vezes nós temos a impressão que nós estamos sozinhos. Mas Deus, Ele é bem claro, Ele nunca abandona os seus filhos. E a Bíblia está repleta de histórias verídicas, de que o quê? Que demonstram a grandeza e o poder de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá no livro de Daniel. Daniel 6, ele vem contando uma história maravilhosa. Nós sabemos que a história de Daniel, no contexto histórico, Jerusalém foi invadida, foi tomada, porque nessa época, como que se formavam as grandes nações, as grandes potências mundiais? Era assim, você tinha lá a sua tribo, que várias tribos se tornavam uma nação, e você pegava a sua tribo, se você quisesse ser o imperador do mundo, você pegava a tua tribo, invadia a tribo do vizinho e tomava ela à força. E daí você já tinha um pedaço de terra a mais. E daí você ia tomando as tribos, os países, e você ia expandindo o teu império. E era assim que funcionava. E nos dias de Daniel, o que aconteceu? Uma desses países que queriam se tornar uma grande potência invadiu Jerusalém. Conquistou Jerusalém e deixou algumas pessoas para que continuasse morando na terra, colocou lá um governador para que pudesse administrar e pegou alguns jovens daquela nação que foi subjugada e levou como escravos. Para o quê? Para a terra. E nós vemos que o quê? Que quando leva alguns jovens, levam entre eles Daniel. Um jovem que deixou a sua mãe, deixou o seu pai, deixou a sua casa e foi cativo, foi escravo para uma nação que ele não conhecia. E nós conhecemos a história. Eles chegam, eles se recusam a se alimentar do alimento que o rei comia e eles se mostraram muito mais inteligentes e sábios do que os jovens daquela nação. E o rei fez o quê? Pegou eles e colocou perto de si, para que eles pudessem ajudar na administração do reino. E com o passar dos anos, Daniel ele foi crescendo, foi desempenhando suas funções, e chegou um momento, que é aí no capítulo 6, que o governador, o presidente daquele país, diz o seguinte: ele colocou 120, deixa eu ver aqui para mim não falar errado, Daniel 6, 120 só, 120 satrapas que estivessem por todo o reino,
e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. Então esses sátrapas eram o quê? Eram governadores. Eram pessoas como se o reino tivesse 120 estados. E em cada estado ele tinha um governador. Que esse governador era quem? Era esse nome aqui. Os sátrapas. Só que daí desses sátrapas tinha o quê? Como se fosse 3 pessoas que eram o quê? Os primeiros ministros daquele reino. E abaixo do rei estavam o quê? Esses 3 primeiros ministros. E um desses 3 ministros era quem? Era Daniel. E nós observamos o interessante disso tudo. Um jovem que foi cativo, foi escravo, e ele chega numa nação que ele não sabia falar nem a linguagem, a língua daquele lugar, mas ele cresceu, se acostumou, aprendeu e acabou sendo o quê? O primeiro ministro daquela terra. Mas você já percebeu que quando você se está bem na vida, sempre tem alguém lá querendo puxar o teu tapete? Quando você lá no teu trabalho, você começa a crescer profissionalmente, sempre tem alguém assim te olhando de lado, com a dor de cotovelo e sempre querendo puxar o teu tapete? Assim foi com Daniel também. Daniel, ele tinha um hábito, que o hábito dele era o quê? Ele foi cativo, ele foi levado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia, Daniel, ele fazia o quê? Ele orava. E como que Daniel orava? Às vezes a gente fica pensando, como eu devo orar? Eu tenho que orar de joelho, eu oro em pé, eu oro deitado. Qual que é a melhor forma de orar? Nós temos várias formas da gente orarmos. Mas nós observamos que Daniel, ele tinha sua própria receita. Porque ele tinha a sua própria convicção e a sua comunhão com Deus. E nós observamos que a Bíblia, ela diz que Daniel, quantas vezes por dia ele orava? 3 vezes por dia. E ele orava onde? Na janela do seu quarto. Eu acredito que o primeiro-ministro, ele devia morar num sobradinho ou um triplex, entendeu? Porque o primeiro-ministro não vai morar numa casa simples que nem a minha. Então, assim, ele tinha provavelmente lá um duplex ou um triplex. E, como ele tinha uma vista mais para o horizonte, o que ele fazia? Abria a janela do seu quarto, que estava voltado para Jerusalém, a cidade do grande rei. E ele olha para Jerusalém, que estava o quê? O que tinha em Jerusalém especial? O templo. O templo era o quê? Era o centro da adoração do povo judeu. E Daniel, ele não podia ir ao templo. Ele não podia ir lá no átrio do templo orar. Mas ele olhava para o horizonte, para o lado que estava o templo, que simbolizava a presença visível de Deus. E ele orava 3 vezes ao dia. E como eu falei para vocês, sempre quando você se dá bem na vida, tem alguém que quer puxar o teu tapete. Alguém que se sente mal em ver você crescer, em ver você melhorar de vida. Eu já tive amigos, colegas de trabalho, que quando um colega comprava um carro novo, os caras diziam, o cara comprou um carro novo. Assim. Vamos lá ver se a gente acha algum defeito no carro dele. E eu ficava pensando, nós tínhamos que, se o meu amigo comprou um carro novo, amém. Parabéns para o meu amigo, porque ele trabalhou e ele conseguiu. Foi com suor que ele conseguiu o carro. E parabéns para ele. Mas, no entanto, não são todas as pessoas que pensam assim. E na época de Daniel, tinha algumas pessoas que tinham ciúmes de Daniel. Por que eles tinham ciúmes? Primeiro, Daniel era estrangeiro. E eles como se não admitissem que um estrangeiro ocupasse a posição que Daniel ocupava. Porque era uma posição que tinha o quê? Autoridade. A posição que o rei, quando o rei intitulava uma pessoa como primeiro-ministro, trazendo para os nossos dias, esses 3 representantes que estavam comandando 120 pessoas, 120 estados, 120 governadores, o rei ele fazia o quê? Ele dava um anel
Era costume daquela época, quando o rei passava autoridade para uma pessoa, ele dava um anel. Você vai ver vários relatos na Bíblia, que sempre o rei vai lá, faz um edito, um decreto e bota o seu anel. Se você chegasse em alguma coisa, numa porta, alguma coisa, uma carta, e olhasse o anel do rei, não mexe. Não mexe que a coisa ia ficar feia. Quem mexesse ia se dar mal. Então, assim, era um símbolo de autoridade. E nós vemos que Daniel, ele foi empossado desse cargo. E as pessoas daquela nação não admitiam que um judeu que veio escravo fosse o primeiro-ministro e governasse o país junto com o rei. E eles pensaram o seguinte: vamos achar alguma coisa que nós possamos pegar Daniel. Daniel não é tudo isso, não. O rei fica falando isso, aquilo, elogiando Daniel aí, mas Daniel não é tudo isso, não. Nós vamos achar alguma coisa errada. Porque esse cara não é uma pessoa íntegra. Nós vamos provar que ele é um pica-fumo. Que ele é um cara que não tem integridade moral. E o relato bíblico diz que eles pensaram, como se reunisse daí. O que nós podemos acusar Daniel? E procuraram. E não acharam nada. O relato bíblico diz o seguinte: olha, nós não encontramos nada que o pudéssemos incriminar, que nós pudéssemos acusá-lo. Mas agora o que nós vamos fazer? Daí alguém daqueles que tinham ciúmes da posição de Daniel, tiveram uma ideia. E qual que era essa ideia? A ideia era o seguinte: vamos acariciar o ego do rei. Se eu não me engano, era Ciro. Não, deixa eu olhar. Não sei se era Ciro, não. Acho que era Dário. É muito imperador. Era Dario, né? Então tá. Mas Daniel, ele foi primeiro-ministro também no reinado de Ciro. E nós observamos que o quê? Que aquelas pessoas que tinham inveja foram lá e disseram: ó rei, vive para sempre. Esse era a forma de você saudar o rei. De você meio que puxar um pouquinho. Ó rei, vive para sempre. Rei, nós tivemos uma ideia, nós estamos pensando aqui em alguma coisa. E sabe o que nós podíamos fazer? O senhor é imperador, o senhor tomou vários reinos, vários países, e o senhor tem grande poder sobre todo o território. E nós podíamos dizer o seguinte: nós podíamos fazer um decreto que todo mundo, por um mês, 30 dias, tudo que fosse pedido, ninguém ia poder pedir nada para ninguém. Para demonstrar a sua autoridade, ia ter que vir pedir para o Senhor. Não podia orar para Deus nenhum, não podia pedir para ninguém. Ia ter que vir pedir para o Senhor. E o Senhor ia demonstrar a sua autoridade, que o Senhor é um imperador. E o rei ficou elogiado. Ficou pensando assim: eu sou o cara. Eu sou o cara. Então tá bom. Faz essa lei aí que eu vou assinar. E os caras que do reino lá, que estavam com ciúmes de Daniel, foram lá e fizeram. Trouxeram para o rei, e o rei todo com o seu ego lá em cima, todo feliz, porque ele era o imperador do mundo conhecido daquela época, e ele pegou e assinou. E ele assinou e ficou tranquilo. E o relato bíblico não comenta. O relato bíblico diz que apenas Daniel continuou a sua vida normal, e Daniel continuou orando na sua janela, e as pessoas pegaram Daniel, enquanto ele orava, ali no flagrante que a gente chama, pegou e levou na presença do rei. Mas eu fico pensando, será que Daniel não sabia dessa lei? Ele era o primeiro-ministro. Ele ficou sabendo da lei. Mas, no entanto, ele não mudou nada o seu hábito. Ele não mudou nada a sua rotina de vida. Principalmente o quê? Naquele quesito que diz adoração ao verdadeiro Deus. E ele continuou na sua janela, pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Continuou orando. E o relato bíblico diz
que aquelas pessoas que queriam o mal dele ficaram lá, esperando ele sair na sacada. Como se ficasse na rua, na frente do triplex, uma comissão. Se fosse hoje em dia com uma câmera, com o celular, tirando foto e filmando, para poder pegar no fraga. E Daniel sai. Eu acredito que Daniel tenha visto eles lá. Porque Daniel orava, e Daniel orava quietinho, baixinho. Nós vemos que o quê? Que eles ouviam a Daniel orar. E Daniel orou sem se importar com eles. E nós vemos que o quê? Isso chama-se submissão a Deus. Confiança em Deus. 11 anos eu trabalhei no quartel. E lá tinha um negócio chamado insubordinação. Insubordinação quer dizer o seguinte: o chefe mandou você fazer alguma coisa e você vai e faz ao contrário. Insubordinação é cadeia. Da cadeia. O soldado vai preso. E nós observamos que o quê? Que Daniel, ele foi insubordinado às ordens do rei. Mas porque ele estava acatando as ordens do rei maior. E nós observamos que o quê? As pessoas pegam Daniel, levam na presença do rei. E o detalhe, o interessante da história é que o quê? Que quando Daniel vai na presença do rei, e aí é como se a gente fosse imaginar, é como se os caras dissessem assim: rei, pegamos aqui um insubordinado, uma pessoa que não dá atenção para tuas leis. E é como se o rei tivesse assim: me traz o rapaz aqui então. Veja lá quem que não está acatando as minhas ordens, traz ele aqui. E eu acredito que o rei, quando olhou pela porta, que os soldados vieram trazendo, e ele olhou quem era. Era o seu primeiro-ministro de confiança. O primeiro-ministro que ele mais admirava. Que ele mais gostava. E o relato bíblico diz que o quê? Que quando entra, e o rei, ele tentou. Se fosse hoje em dia, o rei tinha chamado o procurador-geral da república. Venha cá, advogado. Mexa nas leis aí, veja como que eu faço para mim anular esse decreto. Porque quem vai para o leão comer é o meu primeiro-ministro, o cara mais íntegro que eu conheço. Esse homem não pode ir. Veja aí para mim. E a Bíblia diz que eles olharam. E aquelas pessoas que estavam acusando veio e disse assim: ó rei, o negócio é o seguinte. Segundo a lei dos medos e persas, quando o rei faz um edito, não pode ser mudado. E o rei, não, mas espera aí, vamos ver, tem que ter uma falha. E naquela época devia ser bom negócio, viu? Porque hoje nossas leis são cheias de falha. Não acharam falha nenhuma. E disseram: não, o senhor tem que cumprir o que o senhor falou, porque o senhor é o imperador. O senhor tem que demonstrar a sua autoridade, o senhor tem respeito, o senhor tem que ter respeito, o senhor tem que cumprir. E o rei pega eles e diz: então, o negócio é o seguinte. Leva Daniel e vamos levar lá para o leão. E o relato bíblico ele continua colocando o quê? Que o rei leva, chega lá e diz o seguinte: olha, Daniel, será que o teu Deus a quem você serve pode salvar você? Mas, no entanto, ele não podia voltar atrás. E diz que eles moveram uma pedra. A Bíblia não relata se essa pedra era uma pedra que era na porta ou se era em cima. A Bíblia não entra em detalhes. Mas moveram uma pedra e dentro dessa pedra tinha uma caverna. Que eles chamam de cova, mas é como se fosse uma caverna. E nessa caverna eles colocavam os leões. E eles pegaram, moveram a pedra e jogaram Daniel lá dentro. E quando jogam Daniel lá dentro, diz que o rei, amargurado, com uma dor no coração, volta para o seu palácio. E ele jejua, e ele não come nada, e no palácio ninguém toca música nenhuma. Hoje ninguém toca nada. Como se o rei tivesse de luto. E o interessante é que o rei faz luto, como se estivesse tão triste, porque ele pensava: não, normalmente jogava bandido na cova do leão.
E antes do bandido cair no chão, os bichos pegavam no ar. E quando a pessoa caía lá, já caía na boca do leão, e um puxando para lá e um puxando para cá, e já era. E Daniel entra e o rei já começa a fazer o luto naquela noite mesmo. E a Bíblia diz que o seu espírito se compungiu dentro dele, que ele não conseguiu dormir. E no outro dia, bem cedinho, o rei sai e vai com tudo. E chega na cova e diz assim: ó Daniel, será que o teu Deus pôde te salvar? E o que ele ouve? Ele ouve a voz de Daniel. Ele diz o seguinte: ó rei, vive para sempre. O meu Deus mandou o meu anjo, o teu anjo. E o anjo veio e fechou a boca dos leões. E os leões não puderam fazer nada. Como é bom nós sermos fiéis ao nosso Deus. Porque nunca nós estamos sozinhos. Se nós pudéssemos olhar aqui nessa noite, se Deus nos abrisse os nossos olhos, para que nós pudéssemos ver o mundo espiritual, nós veríamos anjos aqui, dentro dessa igreja. E nós poderíamos contemplar o poder e o cuidado que Deus tem para conosco. Mas a história não acaba por aí. O rei, quando Daniel sai da cova, o rei dá uma ordem. O negócio é o seguinte: sabe os pica-fumo? Os pica-fumo que vieram acusar Daniel, busca todo mundo. E melhor ainda, busca a família inteira. E a Bíblia diz que o rei manda jogar aquelas pessoas que acusaram Daniel injustamente. E toda a sua família. E antes das pessoas caírem no fundo da cova, no fundo da caverna, os leões pegavam no ar. E a Bíblia diz, relata que o quê? Que os leões não deixaram nenhum osso inteiro. Espedaçaram. E nós observamos que, como Deus cuida de nós. Esse Deus que cuidou de Daniel é o mesmo Deus hoje. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é único. É o mesmo que era, que é e o que há de ser. A Bíblia diz, Jesus diz que eu sou o princípio, o meio e o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. E nós observamos que o quê? O nosso Deus, ele tem cuidado de nós. Se você pensa que em algum momento, em alguma angústia da sua vida, em alguma dificuldade que você pensa, mas na tristeza, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Porque é na fraqueza, é nas nossas dificuldades que nós temos mais ânimo, mais força para buscarmos a Deus. Isso está errado. Mas infelizmente nós seres humanos somos assim. Nós temos vários exemplos no passado, que o povo, quando estava bem, feliz, economicamente estável, acabavam deixando de buscar a Deus como buscavam antigamente. Mas quando eram atacados por uma nação vizinha e queriam escravizá-los, todo mundo se voltava para Deus. E isso acontece nos nossos dias também. Às vezes, quando a minha vida, a sua vida está economicamente estável, na nossa família não tem ninguém doente, nós observamos que às vezes a gente não vem no culto na quarta-feira, a gente não vem no culto no domingo, porque está tudo bem, tudo tranquilo. A gente acaba arrumando outros afazeres. Mas quando nós temos doença na família, quando nós temos problema de trabalho, daí é o momento que a nossa natureza pecaminosa, nós sentimos mais a necessidade de um Deus, de um Salvador, de uma pessoa que cuide de nós. Mas o interessante é que o quê? Quando nós falamos sobre recompensa, eu gostaria de ler para você aqui o que está escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 13. Que depois de toda a sua vida, Daniel teve várias visões, ajudou muitos imperadores, sempre foi fiel ao seu Deus e foi fiel também ao seu trabalho. Nós não temos tempo de falar sobre o trabalho de Daniel. Mas imagine você, num país escravizado, num país que matou pessoas da sua cidade, que escravizou você,
te levou para uma outra cidade, te afastou de tudo que você tinha, e ele disse o seguinte, ó, agora você vai vir aqui, você vai trabalhar para mim. E Daniel podia dizer assim, meu amigo, me mata, mas não vou trabalhar. Você acabou com a minha cidade, a cidade do grande Deus. Você destruiu os muros, você acabou, arrasou a minha cidade, me trouxe escravo e quer que eu trabalhe? Mas não foi isso que nós vimos. Nós vimos uma pessoa fiel naquilo que ele foi chamado. Fiel naquilo que Deus o ensinou. E que ele aprendeu na sua casa com a sua mãe. Capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Como é maravilhoso você olhar para uma pessoa que sofreu, que foi caluniada, que foi quase morta injustamente, mas se manteve firme aos princípios de Deus. E no final, o anjo diz para ele o seguinte, pode descansar, relaxa, descansa, que a tua recompensa vai vir. E se nós observarmos essa promessa, é a promessa da breve volta de Cristo. Cristo voltará e Daniel vai se levantar íntegro na presença de Deus e vai receber a Cristo nos ares. E eu e você temos essa mesma oportunidade de, junto com Daniel, nós nos mantermos firmes neste mundo e que nós possamos, quando Jesus voltar, possamos ir ao seu encontro e que Deus possa, no julgamento final, que os livros estão abertos e nós estamos patentes ao universo. Tudo que eu e você faz está o quê? Está sendo levado em conta. E quando Jesus voltar, que nós possamos levantar a nossa cabeça e dizer, eis o nosso Deus, em quem nós aguardávamos. Porque a redenção do justo está próxima. Que Deus nos abençoe. Por um instante, feche seus olhos e pense no céu. Dizem por aí que eu vou ganhar uma mansão e da janela vai ter vista para o mar, onde eu repouso a visão, onde eu descanso sem ter pressa. O tempo é meu. Dizem por aí, pra sempre jovem eu serei. Na minha pele não mais marcas haverão, dizendo há quanto tempo eu sou feliz. Só sei que eu sou feliz. Não vai mudar. Mas se eu puder sonhar, se eu der asas às canções, elas pousarão em ti e só em ti vão saciar. Pode ser numa casinha velha, distante dos amigos, se não fosse pela eternidade. Eu sonho só um dia estar seguro em teu abraço, ouvir tuas histórias e acordar com o brilho dos teus olhos, na certeza que não sobra nada mais pra eu sonhar. Dizem
distante dos amigos, se não fosse pela eternidade. Eu sonho só um dia estar seguro em teu abraço, ouvir tuas histórias e acordar com o brilho dos teus olhos, na certeza que não sobra nada mais pra eu sonhar. Vamos colocar em pé para que possamos orar ao nosso Deus. Oremos. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece o nosso sofrimento e o Senhor tem uma recompensa para nós. Que o Senhor possa nos dar o teu Santo Espírito para que possamos estar compreendendo, Senhor, todas as dificuldades que passamos, que isso é para moldar o nosso caráter e que no futuro, Senhor, muito em breve, o Senhor Jesus estará voltando para nos buscar e nós estaremos com Ele eternamente. Como Daniel foi fiel, Senhor, a Ti em toda a sua vida, que o Senhor dá-nos o Teu Santo Espírito, que os Teus Santos, Senhor, se acampem ao nosso redor e nos animem para que possamos estar fielmente nos Teus caminhos. Fica conosco, nós Te rogamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Devolva-nos aos nossos lares na Tua proteção e na Tua segurança. É o que Te pedimos, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.